Queridos irmãos e irmãs, vamos à continuação de vida abundante, vida maravilhosa, vida cheia de amor e paz que Deus quer te dar, porque você é amado. Sinta-se amado por Deus. Se a evolução fosse a teoria correta, pareceria que, quando morrêssemos, voltaríamos pelo processo inverso, a confusão da qual alegadamente evoluímos. Mas não, nos acontece assim. Voltamos ao pó. Todo túmulo no mundo oferece provas específicas deste fato. No decurso de um período suficiente de tempo, somente o pó permanece. E o pó é a substância da qual Deus originou e criou Adão, conforme diz a Bíblia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. E todo ser humano que morre volta ao pó. Todas as perguntas básicas a respeito da nossa origem, da nossa existência, do nosso propósito e do nosso destino são claramente respondidas na Bíblia por 40 autores diferentes que escreveram 66 livros no decurso de um período de 1.600 anos. Se todos eles mentiram a respeito de terem sido inspirados por Deus para escrever, parece extremamente lógico crer que tantas pessoas ilustres e honrosas em seus respectivos tempos concebessem o mesmo logro. Irmão, foram 66 livros escritos no período de 1.600 anos. Então muitos não conheciam um ao outro, ainda foi em cidades diferentes. Só pode ter sido Deus. Para mim, faz sentido crer na Bíblia e confiar nas promessas escritas por Deus. João 5:24. A Bíblia foi escrita em 2 continentes, em países separados por centenas de quilômetros entre si, no decurso de mais de 16 séculos de tempo. Parte dela foi escrita na Síria e outra na Arábia. Outras partes foram escritas na Itália e na Grécia. Alguma porção foi escrita no deserto do Sinai, outra no ermo da Judeia. Alguns trechos foram redigidos na caverna de Adulão, outros na prisão em Roma. Um dos seus livros teve sua origem na ilha de Patmos e outros no palácio do Monte Sião e de Suzã. Houve trechos escritos à beira do rio da Babilônia e outros ao lado do rio Quebar. Não existe nenhum fenômeno literário no mundo que se compare com a Bíblia. Foi escrita por boiadeiros, pastores, pescadores, políticos, príncipes, poetas, filósofos, estadistas, profetas, sacerdotes, publicanos e médicos. Todas as formas de estrutura literária estão em evidência. Na história, poesia, prosa, profecia, cartas, provérbios, parábolas, alegorias e discursos. Não há, porém, nenhuma discórdia. Sua união
e coerência formam um dos grandes milagres da história humana. A perfeita harmonia desde Gênesis até Apocalipse. Tudo o que há na Bíblia está em harmonia com a totalidade dela, porque foi inspirado por um só projetista e mestre. Deus constitui-se numa única unidade, sendo que cada parte está entretecida nas demais partes. Embora os autores tenham vivido em períodos históricos que abrangem quase 2000 anos. Irmão, se você estudar sobre qualquer assunto, você vai ver com a evolução, tudo mudou. Descobriu novas coisas, aconteceu novos fatos, então tudo mudou. Tudo se transforma, tudo muda. A palavra de Deus é igual desde sempre e sempre será. O céu e a terra passará, as minhas palavras jamais passarão. Você pode imaginar o labirinto incoerente que resultaria num só volume do tamanho da Bíblia se 40 escreventes, juízes, políticos, governantes, pescadores, clérigos, médicos, operários e outros tipos de pessoas tivessem escrito no decurso de 16 séculos sobre qualquer assunto que fosse, o resultado não deixaria de estar desorganizado, desarmonioso. Um é muito culto, o outro não tem cultura. Então, se fossem falar de um assunto, o que sem cultura podia ter entendido alguma coisa errado, e assim vai. Só o milagre de Deus. Pense como um único assunto na ciência médica. Você pode imaginar as condições que surgiram entre as informações oferecidas pelos escritores separados por tantos séculos entre si? A Bíblia, no entanto, que trata de assuntos que abrange a gama inteira dos estudos humanos, é um só livro, sem nenhuma falha de incoerência, que contém um só sistema de doutrina, um só plano de salvação, uma só ordem ética, uma só regra de fé, uma só história de amor e de redenção, de pagamento pelos seus pecados e da retirada da maldição do pecado e da lei. A Bíblia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, abre parênteses, e escreveram, fecha parênteses, inspirados pelo Espírito de Deus. 2 de Pedro 1:21. É esse o segredo do milagre literário que é chamado Bíblia, a palavra de Deus. A coisa mais importante do universo, a Bíblia. E é por isso que todas as partes dela estão tão entrelaçadas com as demais. Os 10 mandamentos que foram dados a Moisés têm um único cumprimento no Sermão da Montanha, pregado por Cristo e registrado 1500 anos depois de Moisés. As profecias de Isaías, escritas 700 anos antes de Cristo, tiveram seu cumprimento nos acontecimentos narrados no Evangelho. 700 anos antes, escreveram uma coisa e aconteceu cada pequeno detalhe. O livro de Daniel, escrito no tocante a eventos que datam de 605 a 535 a.C., e o Apocalipse, escrito no ano de 96 depois de Cristo, se encaixam com perfeita exatidão. Vamos falar de mais livros e mais passagens que se encaixam. Mas hoje eu vou parando por aqui para não ficar comprido
a mensagem. Mas, irmão, leia a Bíblia. Ela é uma carta de amor feita para você. Ela é perfeita. Ela é o poder de Deus. Em Apocalipse está que Jesus é a palavra. E todas as coisas foram feitas em Jesus, por Ele e para Ele. Oh, glória a Deus! Agora feche os olhos, coloca a mão no seu coração e busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso, perfeito, querido, fiel, verdadeiro. Pai, te amamos acima de tudo, com todas as nossas forças. Te buscamos de todo o coração. Pai, o Senhor é mais importante que tudo, porque o Senhor é a perfeição do amor, do carinho, da paz. Pai, muito obrigado por nos amar infinitamente, Pai. De estar sempre, Senhor, do nosso lado, sendo o nosso melhor amigo, o nosso sócio, o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso amigo, conselheiro. Queremos sempre seguir o seu conselho, Pai, ter uma boa direção. Pai, muito obrigado por tanto amor, Senhor. Agora eu te peço, Pai, derrama o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã, que está ouvindo essa mensagem agora e começa a queimar todo mal, todo problema, toda coisa ruim, em nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade. Eu ordeno a você agora, demônio, pega tudo que é seu e saia dessa vida, suas brigas, problemas, mágoa, tristeza, ódio, doença, miséria, opressão, depressão, todo o mal, toda a mentira, enganação, sai da mente, do coração, pensamento errado, sentimento errado. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora a você, demônio, sai dessa vida. Essa vida não te pertence. Jesus morreu por ela. Em nome do Senhor Jesus, eu te amarro, eu te queimo, eu quebro as tuas forças, eu quebro o teu poder e ordeno, junta tudo que é seu e sai dessa vida agora, da vida dela, da casa, dos caminhos, da família. Em nome de Jesus, sai. Pai maravilhoso e querido, a tua palavra diz, entrega o teu caminho, confia, tudo mais o Senhor fará. Nós temos que entregar e nós temos que confiar. Se a gente fizer a nossa parte, o Senhor nunca falhou, nunca errou e nunca mentiu. O Senhor vai fazer a sua parte. Pai, entregamos tudo, confiamos no Senhor, Pai. Queremos sempre viver com o Senhor, para te agradar, fazendo a tua vontade, porque o Senhor é maravilhoso, não tem lugar melhor de se estar do que do teu lado, Pai. Muito obrigado. Amém e amém.